Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Ileusa Cristina, editora Autografia. Bem pessoal, hoje eu vou estar comentando aí um assunto aí que, mediante os comentários que têm surgido, já me fizeram pergunta a respeito, né? Como não dá para responder tudo ao mesmo tempo, aos pouquinhos eu vou gravando os vídeos aí. E a pergunta que me fizeram foi se eu tive algum tipo de revelação ou visão, né? Ou na minha experiência fora do corpo eu vi alguma coisa referente à Terceira Guerra Mundial. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria passar para vocês que, mediante a muitas pesquisas que eu fiz em cima disso, vamos supor se acontecesse uma Terceira Guerra Mundial hoje. Essa guerra não afetaria o Brasil diretamente. Em que sentido? A guerra seria para o lado da Europa, Oriente Médio poderia ser, até a parte da Ásia. Não atingiria nem o Brasil nem a África. Esses países assim não atingiria. Argentina, Paraguai, Uruguai, nada disso. E o que aconteceria? Segundo alguns estudiosos, pesquisadores a respeito de guerra, que fazem estatísticas de levantamento, em vários sites e blogs, né, que eu levantei, busquei e orei também. Ouvi também homens e mulheres que tiveram revelações referente ao assunto e visões espirituais que se hoje estourasse uma terceira guerra mundial, por exemplo, o Brasil tem todas as colônias aqui tem colônia japonesa, coreana, africana, judia, de judeus, colônia judia, colônia israelense, né? Não sei se dá o nome colônia israelense ou judia, né? Colônia italiana, colônia holandesa, colônia americana. Aqui tem todos os tipos todas as colônias do mundo que representa cada país tem no Brasil. Dentro dessas colônias está o avô do fulano que é não sei o que no governo, um poderoso. Está o sobrinho do ciclano que é não sei o que da política, lá de outro país. Todos os países têm colônias no Brasil. Então o Brasil estaria fora, descartado de ser atingido em qualquer hipótese. Porque o interessante para eles é manter essas colônias até como forma de fuga. Eu não sei se vocês têm observado ao longo dos anos, muitos homens no mundo que cometeram os erros, como aquele homem que roubou, se eu não me engano, foi o trem, né? Trem pagador, negócio assim lá da Inglaterra, que ele viveu a vida dele toda no Brasil e só agora no finalzinho da vida dele, acho que tem uns 8 anos atrás que saiu essa matéria no jornal, 8 ou 7 anos, que ele se apresentou à Inglaterra, foi extraditado, né, no caso daqui para lá, e, e foi cumprir a pena em liberdade no país dele. Devido a ter passado muito tempo, ele tem tido um bom comportamento, como ele não matou ninguém, né? Foi uma coisa que ele fez com muita inteligência, que segundo alguns jornais, foi um dos roubos mais inteligentes do mundo até hoje na história. Não teve nada comparado, chegaram a fazer filme e tudo, né? Então o que acontece? Virou minissérie, e tem várias coisas a respeito desse assunto, desse assalto que esse inglês fez, um senhor de idade. Não sei se ele ainda está vivo, se já morreu, acho que está vivo ainda. Então o que acontece? O Brasil é foco disso tudo. Agora, recentemente, encontraram um passaporte do pai do presidente, né, o ministro da Coreia do Norte, né, aquele doidinho lá, testando as bombas atômicas. E segundo algumas fontes de informações, ele teve aqui e viveu um tempo aqui no Brasil. Então você vê que aqui o Brasil é a mãe. O Brasil é a mãe. Acolhe tanto os bons quanto os ruins, né? Então o que eu quero passar para você? Não vai atingir o Brasil. Agora, o que é bom? Infelizmente, é ruim a Terceira Guerra Mundial, porque vão morrer milhares de pessoas, apesar de que morre todo dia, toda hora. Não tem como evitar, até mesmo porque isso daqui
Como eu sempre falo e alguns amigos meus falam, pastores também, a Terra é uma escola, um laboratório da alma, né? A gente vem aqui para aprender, para desenvolver. Por isso que muitas igrejas não pregam mais o arrebatamento, que o arrebatamento é do Espírito, porque senão Deus seria injusto, né? Em dar privilégio a uns que vai ser arrebatado com o corpo e tudo, e ser transformado, isso tudo é mentira, é ficção, né? E outros não tiveram esse privilégio, como os próprios apóstolos que ralaram, deram a vida pelo Evangelho. Não, tá errado isso. Então, o arrebatamento é do Espírito, né? Como foi o caso de Lázaro, que Jesus deixou bem claro que os anjos vieram e retiraram ele da terra e foi para o seio de Abraão. E graças a Deus as pessoas já estão abrindo os olhos, né? Muitas igrejas e pastores, como eu mesmo, pregava de forma errada, agora eu prego certo. O arrebatamento é do Espírito. Nunca espere o arrebatamento, que nunca vai existir. Do jeito que falam aí, tudo ficção, é mais um filme. Né? O que a Record colocou aí do Apocalipse é só mais um filme, não vai nunca acontecer dessa forma. Falo com convicção. Aí eu já falo pelas minhas experiências, não é só pela lógica, não. Essa lógica surgiu depois que eu tive as experiências fora do corpo, depois que meus filhos partiram e que eu comecei a cobrar Deus para me entender o que estava acontecendo. Deus me explicou tudo, aí eu falo nos demais vídeos aí. Então o que acontece? Né? Aí eu explico, né, a um ponto já de deixar vários teólogos calados a respeito disso. Eu tenho um amigo meu que é teólogo, PhD, é de academia de letra, e quando eu mostrei a ele o arrebatamento com lógica e com sentido, na mesma hora ele abaixou a cabeça e falou: caramba, isso vem dos céus. Para ter esse entendimento, essa revelação vem dos céus. Né? Não só ele, vários já me falaram isso, né? Outros se calaram. Deus não faz acepção de pessoas, então a Bíblia ela vai se virar contra ela mesma, né? Ela vai se virar contra ela mesma. Apesar de encontrarem vários erros de traduções, vai ser mais uma vez que ela vai se virar contra ela mesma. E não é isso, bem, é que a gente tem que colocar as peças do quebra-cabeça num lugar certo. Arrebatamento é do espírito. Então o que eu quero falar para você? Então a Terceira Guerra Mundial, caso aconteça, o que vai acontecer? Não sei se vocês conhecem o município de Gramado, Rio Grande do Sul, e outros municípios que são colonizados demais no Brasil. Observa que esses municípios são colonizados. Você não vê papel na rua. As pessoas passam por você te dar bom dia, boa tarde, boa noite. A cidade toda é limpinha, tudo organizado, as lojas tudo bonitinho, tudo no devido lugar. Por quê? Por que isso? Porque eles vieram no país deles, ou na nação deles, eles têm uma cultura voltada para a educação, se preocupam com a saúde. Antes mesmo eu estava vendo um Globo Repórter do Japão, né, que eu estava conversando com um amigo meu. O índice de violência lá agora caiu muito no Japão, é quase zero. E eu estava falando, pô, o Brasil vai levar muitos anos. Ele falou, pô, põe anos, Douglas. Ele falou, pelo amor de Deus, põe anos. Eu falei assim, aí uns 200, 100, 200 anos. Ele falou, ih, tá longe ainda. Então, tá chegando essas novas gerações, vamos ensinar essa turma que tá chegando. Como eu sempre falo nos vídeos, vamos instruir eles, seu filho, seu neto, sua neta, sua filha, né, seu sobrinho, sua sobrinha, filho adotivo, né, ou o vizinho, filho do vizinho, se o vizinho te der autoridade para orientar, aconselhar, chama, bate um papo, mostra a realidade da vida, para que amanhã façam a diferença no nosso país. Né? Estão chegando milhões no mundo inteiro. Só que aqueles que estão chegando em países como esse estão bem estruturados. Então, se vai nessas cidades, você vê a diferença. Uma delas é Gramado, existem outras também. Né? Em Curitiba, Rio Grande do Sul, tem várias. E você vê a diferença do local, a cultura. Aí de repente você fala assim, mas eles são muito frios. Eles são frios, mas as coisas funcionam. Se eles são frios, então vamos ensinar eles a ser quente. Em que sentido? Ser mais fervorosos, mais amigáveis, mais achegados. Então vamos juntar uma coisa com a outra. Então o que acontece? Você vê como essas cidades. Então, se acontecer essa terceira guerra, se acontecer, espero que nunca aconteça. Espero que as pessoas tentem mudar sem ser pela dor. Porque a dor que na maioria das vezes faz a pessoa mudar. Eu espero que as pessoas tenham consciência
Eles façam de tudo para que não haja dor. E Deus vai permitir mesmo. Então o que vai acontecer? Se houver essa terceira guerra, a maioria vai sair da onde está, da nação deles, norueguês, polonês, holandês, sueco, japonês, coreano do sul, né, e até coreano do norte, chinês, né? Em massa, eles vão vir em massa, alemães, em massa, eles vão vir para onde? Para onde que eles vão vir? Para o Brasil, para a África, eles vão para esses países mais pobres, mas são os países que abraçam eles. E aí o que vai acontecer? Aí tem esse lado bom, né? Infelizmente, por causa da guerra, por causa da dor, se chega a um determinado lugar. O que vai acontecer? Eles vão colonizar esses países. Então eles vão trazer o quê? O conhecimento deles, as experiências deles, a cultura deles, tudo aquilo que está evoluído, que nós estamos lutando para alcançar, para chegar, eles vão trazer e vão nos ensinar o que eles têm e nós vamos ensinar ele o que nós temos. Aí você fala assim, roubar. Pensa você que vai conseguir com isso não. Isso daí para eles é como se fosse um filme de terror. Eles não aceitam de forma nenhuma falta de integridade, roubar, trambique, esquema, não aceitam, não aceitam. Ah, mas não tem ladrão no país? Tem, mas é um piquititico, não chega nem aos pés o Brasil. Chega nem aos pés. Então, isso vai fazer com que cresça o Brasil e outros países em volta, Argentina, Uruguai, Paraguai, África, esses países mais humildes e pobres. Passam dificuldade, vai crescer e vai desenvolver, porque eles vão nos ensinar muita coisa. E as crianças também já vão crescendo, nossos filhos, netos, etc. E olha que meus filhos não estão aqui ainda. Eu estou na fila de adoção com a minha esposa, qualquer hora está chegando aí. Né? Vamos já visitar o abrigo, já nos veio um documento para visitar. Né? Então o que acontece? Então eu e minha esposa, um exemplo, nós estamos mais aqui e aí nossos filhos, de repente, pegam uma situação dessa. Ou nós pegamos, aí de repente estamos com eles. Então nossos filhos vão crescer e vão aprender com esses homens, essas mulheres que vão vir de outros países. Então tem esse lado bom, né? Mas o lado ruim é que vai ter que morrer milhares de pessoas. Pô, será que de novo vai ter que aprender na dor? Até quando vamos ter que aprender na dor? Arca de Noé, Sodoma e Gomorra e não sei o que lá. Até quando a humanidade, ou então melhor dizendo, o espírito dentro do corpo humano vai ter que aprender? Porque eu me lembro quando eu tive a experiência fora do corpo, quando eu conto, como eu conto nos vídeos aí, eu me vi fora do corpo mesmo. E foi aí que eu tive a revelação, foi onde eu conversei com anjos, né, que para outros é seres de luz, que para outros é espírito de luz, que para a ciência são consciências que conversaram comigo. Eu já procurei N pessoas, já conversei sobre o assunto, pessoas que estudam anos sobre assuntos, até me orientaram, livros, outras me falaram por que eu estou passando isso, outras me disseram que eu vim em missão, né? Pessoas de várias religiões, evangélicos, têm mulheres que já falaram, o Senhor veio como um profeta, igual o Jeremias, não sei o que lá. Bem, independente, eu sei que eu vim em missão, né? Independente de cada um o que diga, eu sei que eu vim em missão, já despertei. Deus tirou as vendas dos meus olhos, vi muita coisa no mundo espiritual. Algumas coisas eu falo, outras não, porque nem todos estão preparados para ouvir, a não sei quem realmente está dentro de uma evolução espiritual, como Paulo fala. As coisas espirituais são para os espirituais. Então posso conversar isso, alguns assuntos que eu não comento em vídeo, em particular com homens e mulheres que já têm experiência espiritual. Mas o que eu quero passar para você é justamente agora, eu vou finalizar, resumir tudo que eu falei aqui com uma mensagem para você refletir. Não é ilustração, nada disso. É para você refletir. Olha só. A gente não tem que ficar se preocupando com a Terceira Guerra Mundial. Nós não tem que ficar preocupando com o Apocalipse. Nós não tem que ficar preocupando com o arrebatamento, até mesmo que não vai acontecer. Nós não tem que ficar preocupando que Jesus tem que voltar. Não tem que ficar preocupando. Sabe por quê?
Porque se ele tiver que voltar agora, ele vai voltar agora. Se não tiver que voltar agora, não vai voltar. Tá? Você tem que se preocupar em fazer a sua parte. Por exemplo, a bomba de Hiroshima caiu lá no Japão. Eles se entregaram? Não. Com toda a dificuldade, toda a luta que eles passaram, muitos olharam, se você vê a entrevista, muitos japoneses olharam e avaliaram, pô, não tem mais jeito, acabou. Nosso país já era. Nosso povo já era, foi dizimado. E só eles deram a volta por cima. Hoje é a primeira tecnologia no mundo. Não vamos ficar dependendo de A e de B, não. Nós vamos fazer. Nós vamos se levantar. Não ficaram procurando A e B, não. Eles mesmos criaram tudo. A China agora está indo pelo mesmo caminho, a segunda potência. Só que a China, né, ela pega um pouquinho de cada país, aí aproveita. A gente sabe como é que eles fazem, né? Mas tudo bem, mas estão se levantando. Tem uma parte legal e uma parte ilegal. Ilegal em que sentido? Que eles pegam, às vezes, copiam alguma coisa de um outro país, levam o país deles, a ideia, mas, por exemplo, pirateia, em que sentido? Coloca um produto com menos qualidade, igualzinho, mas com menos qualidade para o preço cair lá embaixo. Então, o que eu quero passar para vocês é que vocês não fiquem preocupados com essas coisas. Procurem fazer a sua parte. A criança vai crescer aí fazendo o quê? Fazendo a parte dela que você vai instruir. Ah, meu filho, espera que vai acontecer e não vai acontecer nada. E aí? Como muitas crianças já cresceram, eu já vi crianças chegar na cara do pai e falar para a mãe: não, mãe, eu não estudei, não fiz isso, não fiz aquilo, porque a senhora ficou falando que Jesus ia voltar, que o mundo ia acabar e o mundo não acabou, Jesus não voltou, a criança cresceu e não se formou em nada. Aí a mãe e o pai foi cobrar. Eu conheci um caso assim. Foi cobrar o filho jogou na cara. E meus amigos aí, ó, tá tudo formados que estudaram. Não ficaram preocupados. Os pais deles não eram bitolados, alienados. Não, que vai ter fome no mundo inteiro. Que não sei o que lá. Só se preocupa com as coisas ruins. Procura mudar. Não, vou procurar pensar diferente. Não estou preocupado com nada disso. Agora eu estou preocupado. Eu tenho que melhorar mais. Olha a diferença. Eu tenho que estudar. Eu tenho que adorar a Deus em todo lugar, em todo tempo, não só na minha mente. Eu tenho que ajudar mais o meu próximo. Eu tenho que abençoar vidas. Eu tenho que me lapidar dia após dia. Ah, eu tenho que ajudar o meu vizinho que está passando dificuldade, está desempregado, né? Eu tenho que cuidar da minha casa. Ah, eu tenho que dar mais atenção à minha esposa. Eu tenho dado pouca atenção a ela, estou tão envolvido, sabe, com trabalho e igreja. Estou esquecendo da minha família. Há pouco tempo acabei de saber que um amigo meu se separou da mulher dele. Aliás, a mulher dele se separou dele porque só vivia enfurnado na igreja, trabalho, trabalho, igreja, esqueceu da família. Ou então só enfurnado em trabalho, 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 esqueceu da família, esqueceu dos filhos. Então eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar. E é nisso que nós temos que focar. Né? Por exemplo, hoje é sábado, acabei de chegar agora do trabalho, eu vou tirar um cochilo, vou dormir, vou acordar. Mais tarde vou dar um passeio com a minha esposa, vou no shopping. Às vezes só para passear, sentar numa mesa, conversar de vários assuntos, como amigos, conversar, trocar ideia e vai tomando um refrigerante ou um suco, né? Ou até uma água e vai comendo alguma coisa. Que não seja muito caro, às vezes até um sorvete. Negócio baratinho, mas tá ali, sabe, esparecendo a cabeça, aí olhando as modas, visita as vitrines. Às vezes não tá nem com dinheiro. Ah, não tem dinheiro para ir no shopping, vai na praça. Vai dar uma volta. Vai na praia, pega um dinheirinho, vai na praia. Não, só para passear. Não vai às vezes à noite. Só para ir com ela, senta na areia, né, com a esposa. Lembra do primeiro amor? Quando começaram a namorar. Então se preocupar com essas coisas e deixar as demais de lado. Não ficar preocupado. Ah, porque tá vindo chip, porque tá vindo isso. Pelo amor de Deus, aí vamos parar de ficar ligado nessas coisas. Sabe? Então, caso aconteça, vai acontecer isso. Segundo o que eu pesquisei e busquei, o que vai acontecer isso.
eles vão migrar para países como o Brasil, Argentina, África e etc., países pobres, humildes, aonde tenham colônias dele, para ser o quê? Para serem acolhidos por seus parentes e amigos, né? Mas como podemos evitar isso? Com oração, pessoal, jejum, buscando. A gente jejuando, a gente buscando, a gente orando, a gente clamando, Senhor, não permita. Mexe na alma, no coração daqueles homens, no espírito daqueles homens. Tá me entendendo? Começa a orar, Senhor, transforma o espírito deles em um espírito humilde. Bem-aventurados humildes, né? Porque herdarão o reino dos céus. Se não me engano, Jesus falou isso mesmo. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, Senhor, que eles se tornem humildes. Eu tenho orado por isso. Tenho orado para que não haja guerra mundial. Sabe por quê? Porque senão é egoísmo da minha parte. Ah, tomara que não é no Brasil, que tomara que tenha mesmo. Mas são nossos irmãos, de olho puxado, né? São nossos irmãos branco, negro, amarelo, azul, seja lá a cor que for. Então, temos que aproveitar o momento e pedir, Senhor, limpa o meu coração, o meu espírito. Transforma o meu espírito, transforma-me, Senhor. Me ajuda a modelar. Sabe o que eu estava falando com Deus essa madrugada no meu trabalho? Eu trabalho, aí fico a madrugada sozinho. Sozinho fisicamente, espiritualmente. Né? Os anjos ficam tudo ali, eu sinto a presença deles ali. Na hora que eu começo a orar, então, eles começam a louvar comigo, a adorar a Deus. Então, essa madrugada mesmo foi mais uma, né, madrugada que eu senti a presença deles ali, no momento que eu comecei a adorar a Deus, orar pelo mundo, orar pelos irmãos. Então, eu sempre peço a Deus, Senhor, transforma a humanidade, transforma o espírito que está nesse corpo físico. Quando eu tive a experiência fora do corpo, eu vi que isso aqui é só um veículo. Aí entendi, porque quando foi formado o homem, ele era só um boneco parado e só passou a ter vida quando foi soprado a alma que vive nele. Então, o que eu quero passar para vocês é isso. Não fiquem preocupados com terceira guerra mundial. Esquece isso. Com essas coisas que falam. Vamos se preocupar em deixar de ser egoísta, soberbo, orgulhoso. Vamos investir mais na humildade. Então, na madrugada eu estava orando a Deus, falando, Senhor, eu quero fazer parte do reino, que eu sei que eu vou terminar um dia aqui, o meu tempo vai acabar. Eu quero ir para um lugar bom, um lugar de paz, um lugar tranquilo. Não importa o que eu vou fazer lá, que eu sei que eu não vou para tocar trombetinha. Você não vai para uma eternidade tocar trombeta. Tem lá trabalho, tem coisas para fazer também. Mas só que a diferença do lugar, quando eu tive a experiência em mundos espirituais, que eu comento em vários. Falo no meu livro também, no primeiro e no segundo. No segundo eu falo mais profundo ainda. Muitas pessoas que já leram ficaram impactadas com algumas coisas que eu falo ali. Eu comento que a paz, o amor incondicional que eu senti lá, a presença, a essência da presença, é fato isso, de Deus, incomparável como é na Terra, quando eu senti nessas experiências. Então o que eu quero passar para vocês? Vocês não ficarem focando nessas coisas. Focarem justamente naquilo que vai te edificar. Não fica preocupado com essas coisas. Foque naquilo que vai te ajudar a caminhar por uma vida eterna de luz, de paz com Jesus, uma vida eterna com amor. Então essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Que Deus ele possa estar presente na sua vida em todo tempo, em todo lugar. Que Deus te abençoe e te ajude nessa caminhada. Não deixa que nada venha abalar sua fé. Venha abalar as suas atitudes, seus pensamentos. Não deixa. Vai vir. Sempre vai vir. Nós estamos andando na terra. A terra é a passagem. A terra é a aflição. Lembra que Jesus falou? No mundo tereis o quê? Aflições. Tiago também, há poucos dias eu divulguei um versículo que fala que quanto maior a aflição,
mais a gente se aperfeiçoa nela, mais a gente cresce com ela, mais se tornamos maduros. Está em Tiago, se eu não me engano, capítulo 1 em diante. Ali você vai ver. Tiago, capítulo 1 em diante. Então, o que eu quero passar para vocês é que vocês venham focar nessas coisas que vai te edificar e te ajudar. Não olha a religião, nada disso. Denominação, filosofia, foca naquilo que tem lógica, que tem sentido, que edifica você, que te levanta, que te ajuda a você alcançar o propósito, o objetivo. Se você ficar focando nas trevas, você vai atrair para você o que? Trevas. E as trevas mesmo vai falar, opa, consegui o que eu queria, chamei a atenção dele, ele está me dando mole, opa, tem uma brecha ali, brum. Agora, se você focar na luz, a luz vai estar sempre te abraçando. Se você focar em Jesus, ele vai estar sempre contigo. Se você focar no Criador, no amor, que é o maior sentimento do mundo e do universo, o amor, opa, eu vou me chegar a ele, eu vou me chegar a ela. Então, não fique preocupado com a Terceira Guerra Mundial. Independente se ela vai acontecer ou não, vamos crer que ela não vai acontecer. De que a humanidade vai despertar sem ela, por amor, não pela dor. Tá? Estou falando isso para você porque no ano de 2016, muita coisa que eu escrevi no livro está acontecendo, outras já aconteceram. 2017 também no segundo livro, né? Houve algumas revelações que eu passei, como o dia 23 de setembro, que falaram que um planeta ia chocar a Terra, que Jesus ia voltar. Teve igrejas que anunciaram isso. E eu gravei um vídeo uma semana antes, falei que não ia acontecer nada disso. Porque Deus me revelou e me levou em espírito para um lugar lindo e maravilhoso e me mostrou tudinho. E aí quando eu voltei, eu fui e falei, uma semana antes teve mais de não sei quanto, mais de 9 mil visualizações em menos de 7 dias, se não me engano foi 4 ou 5 dias. Teve mais ou menos isso. O vídeo está lá na minha página, né? Dia 23 de setembro. E também tem no final de 2016, eu tive a revelação que 2017 ia ser um dos piores anos do Rio de Janeiro. E o Brasil também seria atingido, sendo que o Rio de Janeiro seria o principal sofredor mediante o que plantou e iria colher em 2017. E segundo as estatísticas de alguns canais de televisão e pesquisadores aí, anunciou inclusive no início desse ano, 2018, que 2017 foi um dos piores anos que o Rio de Janeiro teve em toda a história, desde que a cidade foi fundada. E 2018 não mudou nada e nem vai mudar. Vai continuar assim o Rio de Janeiro, sofrendo. Né? Tem que haver mudança? Tem. Deus, desça do céu e faça a nossa parte. Não, eu tenho que fazer a minha e você tem que fazer a sua. Se continuar agindo erroneamente, botando gatonete, usando metendo gato de eletricidade, vai à igreja, sobe no altar, louva a Deus na igreja, no templo, ou até na casa que você vai, espírita, sei lá onde, mas continua todo errado. Não é uma pessoa íntegra, que não busca retidão, que não quer colocar a mão onde pode, quer passar, de nada está adiantando. Deus não tem nem como agir, como atuar, porque ele não atua em coisa errônea. Deus, a não ser assim, tipo assim, Senhor, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero aperfeiçoar. Opa, você quer? Então eu vou te ajudar. Agora continuar errando, ciente que está errando, não adianta. Então tem que mudar o Rio de Janeiro, as pessoas do Brasil em um modo geral, tem que sair fora de corrupção, de esquema, tá me entendendo? De malandragem, de trambique, tem que andar retamente, para que Deus comece a treinar. Aí você fala assim, o país tal, poxa, está desenvolvendo, mas vai ver por que está desenvolvendo, porque eles estão eliminando a corrupção, estão começando a mudar o seu caráter, então o país vai crescer. O ciclano cresceu pra caramba, claro, Deus está vendo que ele é trabalhador e está crescendo. O ciclano cresceu rápido e depois caiu rápido.
Tá me entendendo? O ciclano prospera muito, mas falta isso, falta aquilo, tá com isso, aquilo, porque não tá se aperfeiçoando. Então vamos se aperfeiçoar. Vamos melhorar dia após dia. E esquecer esse negócio de terceira guerra, tá me entendendo? Que a nossa guerra seja contra o mal, seja nas regiões celestiais, não contra o sangue, não contra a carne. Que possamos lutar através da nossa oração, do nosso jejum, do nosso louvor, da nossa adoração ao Criador. Possamos vencer o mal dia após dia. Não fica preocupado com esse negócio não, está tudo no controle de Deus. Deus está no controle de tudo. Tá? Não fique preocupado. Ele é o Deus Todo-Poderoso, a soberania dele. Jesus está no comando da terra. Tá bom, pessoal? Meu WhatsApp é 21 986 31 6630. Página Livro Entre o Céu e a Terra no Facebook. Página Projeto Vitória no Facebook, é onde nós ajudamos algumas instituições. Página A Vida é para Viver no Facebook. E página Morte Física, para me mostrar que a morte é só física, não é espiritual. Porque nós não somos o corpo físico, somos o corpo espiritual. Canal no YouTube Douglas Cavalcante e canal Projeto Vitória Cristina. Tá bom? Esse canal Douglas Cavalcante eu estou vestido de branco. Que Deus abençoe a todos. É um prazer mais uma vez estarmos juntos. Tenha um excelente dia e vamos colocar em prática o amor. Mudança de caráter, de hábitos para melhor. Vamos se lapidar. Nós somos um diamante para o nosso Pai. E Ele quer nos ajudar, mas depende de nós também. Ele faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço, pessoal. Irmãos e irmãs, abençoados e abençoadas. Amados e amadas. Shalom Adonai.